Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, graças a Deus por isso. Já estamos na quinta-feira de novo, né? Não sei vocês, mas a impressão de que eu tenho é que os dias realmente estão simplesmente voando. A gente começa uma semana e já estamos de novo passando pelo final de semana, né? Os dias estão se abreviando, a palavra de Deus diz, né? A gente tem a impressão de que os dias correm mais rápido do que em outras épocas. E na verdade tem a ver com a nossa rotina, né? Com a loucura que é a nossa rotina. Não tem a ver com as 24 horas do dia. Elas continuam sendo 24 horas. O problema tem sido a minha rotina, a sua rotina, e ela passa muito rápido e os dias então correm demais. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando, muito obrigado por esse momento, Espírito Santo, que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui lendo, meditando, estudando um pouco mais da Tua Palavra, estando mais perto do Senhor cada dia através da Palavra, conhecendo o Senhor mais profundamente, deixando que Teu Espírito Santo nos ensine as profundezas da Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar dia após dia, para que sejamos então mais transformados à imagem e semelhança de Jesus, para que a palavra vá realmente transformando a nossa mente, fazendo, Senhor, com que nós nos conformemos com a Tua palavra e não com este mundo. Nós precisamos dessa transformação, Jesus, todos os dias, precisamos do Senhor todos os dias. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, move a nossa vida através da palavra, move a nossa vida através desses momentos que nós estamos com o Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração vá sendo transformado, Senhor, cada dia mais. É o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. Somos gratos, Deus, por aquilo que o Senhor já tem construído até aqui. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, estamos aí, né, no quarto dia dessa semana, 25, e eu tenho certeza que o Espírito Santo aí tá pronto, né, a ministrar a nossa vida na leitura de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 6 e 7, é o nosso texto de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 6 e 7. Na verdade, é a continuação, né, do texto de ontem, e aí para não ficar tão comprida a leitura, eles dividiram ontem e hoje, mas a leitura é a mesma, né? Segundo Crônicas 6 e 7 vai falar sobre essa questão do templo, que já está pronto, e Salomão então ora, conversa, fala com o Senhor e com o povo, e entrega esse momento ao Senhor, né? Então, o primeiro texto de hoje, segundo Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7. Capítulo 6 diz assim: E Salomão exclamou: O Senhor disse que moraria numa nuvem escura. Na verdade, eu fiz um templo magnífico para o Senhor, um lugar que será a sua morada para sempre. Então Salomão se virou para a congregação dos israelitas que estavam ali em pé, a fim de abençoá-los, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que falou pessoalmente a meu pai Davi e que agora cumpriu a promessa feita a ele. Pois ele disse: Nunca antes, desde que tirei o meu povo da terra do Egito, escolhi uma cidade das tribos de Israel como local para construir um templo, onde meu nome seja glorificado. E nunca antes escolhi um líder para o meu povo Israel. Mas agora escolhi Jerusalém como minha cidade e Davi como rei de Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor disse a ele: Foi bom você ter esse desejo no coração de construir um templo ao meu nome. Porém, não será você que irá construir o templo. Seu filho foi escolhido para essa tarefa. E agora o Senhor fez o que havia prometido, pois eu me tornei rei de Israel no lugar de meu pai, como o Senhor havia prometido. Construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita entre o Senhor e seu povo. Enquanto falava, Salomão estava em pé diante da congregação do povo, diante do altar do Senhor, e levantou as mãos para orar.
Ele havia mandado fazer um palco de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura, no centro do pátio externo. Ele colocou-se em pé sobre o palco e, enquanto o povo olhava, ele se ajoelhou, levantou os braços para o céu e fez esta oração: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor nos céus e na terra. O Senhor é Deus que guarda a sua aliança de amor com todos os que lhe obedecem de todo o coração e fazem a sua vontade. O Senhor cumpriu a promessa feita ao seu servo Davi, meu pai. Com a sua boca o Senhor a fez e com a sua mão a cumpriu, como hoje se pode ver. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa feita ao seu servo Davi, meu pai, quando disse: seus filhos sempre reinarão sobre Israel, se eles obedecerem às minhas leis, como você tem obedecido. Sim, ó Senhor, Deus de Israel, por favor, cumpra também esta promessa feita ao seu servo Davi. Mas é possível Deus morar na terra com os homens? Pois se mesmo os céus e o céu dos céus são pequenos demais para conter o Senhor, quanto menos esta casa que construí. Como desejo que o Senhor atenda a oração do seu servo, ó Senhor meu Deus. Escute o clamor e a oração que faço neste momento na sua presença. Que os seus olhos estejam voltados dia e noite para este lugar, no qual o Senhor disse que colocaria o seu nome, para que escute e responda às orações que o seu servo fizer, voltando o meu rosto para este lugar. Ouça as orações do seu servo e as orações de Israel, o seu povo, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouça-nos do céu, lugar da sua habitação, e quando nos ouvir, conceda-nos o seu perdão. Sempre que alguém pecar contra o seu próximo e tiver de jurar sua inocência diante do altar deste templo, então ouça dos céus e haja, julgue o seu servo, e se ele for culpado, que recaia sobre ele o resultado da sua culpa, e declare sem culpa o inocente, tratando-o segundo a sua justiça. Se o seu povo Israel for derrotado diante dos seus inimigos, por haver pecado contra o Senhor, e se ele se voltar para o Senhor e invocar o seu nome, e orar e suplicar ao Senhor neste templo, então ouça-o dos céus e perdoe o pecado de Israel, e traga-o de volta a esta terra que o Senhor deu aos seus descendentes. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa dos pecados do seu povo, e o seu povo invocar o seu nome voltado para este templo e arrepender-se do seu pecado, porque o Senhor os castigou, então ouça dos céus e perdoe os pecados de Israel, os seus servos, ensinando a esse povo o caminho certo. Envie chuva sobre esta terra que o Senhor deu como propriedade para o seu povo. E se houver fome no país, ou peste, ou ferrugem e mofo, se a colheita se perder por causa dos gafanhotos, peregrinos e lagartas, ou se os inimigos do seu povo estiverem na terra, cercando nossas cidades, em meio a qualquer praga ou enfermidade, ouça a oração ou súplica de cada israelita por misericórdia, ou de todo o povo, o seu povo Israel, quando se tratar de suas próprias tristezas, estendendo as suas mãos na direção deste templo. Ouça dos céus o lugar da sua moradia e perdoe, dando a cada um aquilo que merece, pois o Senhor conhece o coração de todos. Então eles vão temer o Senhor para sempre e andarão nos seus caminhos todos os dias em que viverem na terra que o Senhor deu aos nossos antepassados. E quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu poder e vierem de terras distantes para adorar por causa do seu grande nome, da sua poderosa mão e do seu braço forte, e orarem voltados para este templo, ouçam-nos dos céus, lugar da sua moradia, e atenda ao pedido que eles fizerem, a fim de que todos os povos da terra conheçam o seu nome e respeitem o Senhor, do mesmo modo que faz o seu povo Israel, e eles também saibam que este templo que eu construí é chamado pelo seu nome. Quando o seu povo sair por sua ordem para combater os inimigos e orar voltado para esta cidade de Jerusalém, que o Senhor escolheu, e para este templo que construí em honra ao seu nome, então ouça dos céus a oração do seu povo e faça que eles tenham sucesso. Se eles pecarem contra o Senhor, pois não há homem que não peque,
e o Senhor ficar irado com eles, e deixar que os seus inimigos os derrotem, e os levem embora como prisioneiros para alguma nação estrangeira, perto ou longe, e se nessa terra estranha eles se voltarem outra vez para o Senhor, e se arrependerem, e de lá orarem, pecamos, procedemos mal e fomos rebeldes, e se de lá se voltarem para o Senhor de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que o Senhor deu aos seus antepassados, para a cidade e o seu templo que construí em honra ao seu nome, então ouça dos céus o lugar da sua morada, e ajude e perdoe o seu povo que pecou contra o Senhor. Sim, ó meu Deus, que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que forem feitas ao Senhor neste lugar. E agora, ó Senhor, Deus, entre neste seu lugar de descanso, onde foi colocada a arca do seu poder. Que os seus sacerdotes, ó Senhor Deus, estejam vestidos de salvação, e que os seus santos se alegrem com seus atos de bondade. Ó Senhor Deus, não rejeite o seu ungido. Lembre-se do seu amor prometido ao seu servo Davi. Percebem que a oração é a mesma que nós lemos ontem lá em 1 Reis 8, né? E 2 Crônicas 5, está falando sobre o término do templo, né? Da construção do templo, e a oração que então Salomão faz em favor de Israel, e justamente declarando que o Senhor se voltasse para o seu povo quando eles olhassem para esse templo e soubessem que ali era a moradia do Senhor, era o templo que o Senhor havia então estabelecido em Israel. Há um lugar que está sendo preparado, foi preparado e está sendo preparado para a volta de Jesus. Eu falei esses dias já que Davi é Jesus na sua primeira vinda, né? A tipologia daquele que batalha contra os seus inimigos, traz paz sobre Israel, que vence os seus inimigos e deixa um reino estabelecido, deixa um reino pronto. É isso que Davi fez, né? É a tipologia de Cristo na sua primeira vinda. E Salomão, então, é a tipologia desse Cristo ressurreto que vem novamente, agora sim, destrói os seus inimigos nesse reino que já está estabelecido e coloca a adoração para todas as nações, e ele está assentado no trono com paz ao redor dele, e ele estabelece o reino de Deus, então, né? Eu acredito muito nessa ordem que Deus fez através de Davi e de Salomão. Capítulo 7 diz assim: quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Quando todo o povo viu o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, todos se curvaram com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios queimados ao Senhor. A contribuição que o rei Salomão fez para esta cerimônia foi de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Dessa forma, o rei e todo o povo dedicaram o templo ao Senhor. Os sacerdotes estavam em pé nos seus lugares de serviço, e os levitas, com seus instrumentos musicais, tocavam hinos de ações de graças e cantavam: O seu amor dura para sempre. Eles usavam os instrumentos musicais que o próprio rei Davi havia feito e usado para louvar o Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas de frente para os levitas, e o povo estava em pé. Salomão consagrou o pátio central da área do templo, que ficava na frente do templo do Senhor, para usar naquele dia como lugar para oferecer sacrifícios queimados e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído era muito pequeno para todos os sacrifícios queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura do sacrifício de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram a festa. Era uma grande multidão que vinha de todas as partes de Israel. Chegavam de lugares tão distantes como Lebo-Amate, que ficava no extremo do país, até do rio do Egito, que ficava do outro extremo. No 8º dia realizaram uma assembleia solene. Eles tinham levado 7 dias para a dedicação do altar e começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, que também durou 7 dias. Então, no 23º dia do 7º mês,
o rei mandou o povo de volta para suas casas. E todos foram alegres e felizes, porque o Senhor havia sido tão bom para Davi e Salomão e para Israel, seu povo. Assim Salomão completou a construção do templo do Senhor e também o seu próprio palácio. Ele completou tudo o que havia planejado fazer. Uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar, pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Quanto a você, se me seguir conforme a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo as minhas leis e as minhas ordens, então cuidarei para que entre os seus descendentes sempre haja rei em Israel, conforme a aliança que fiz com seu pai Davi. Mas, se vocês não me seguirem, se afastarem de mim e se recusarem a obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos que lhes dei, e adorarem e servirem outros deuses, então arrancarei Israel da minha terra, que dei a eles, e este templo será destruído. Muito embora eu o tenha tornado lugar santo para mim, farei com que todos os povos desprezem e zombem do templo. Em vez de ser um lugar famoso, todos os que passarem por este templo, agora glorioso, não vão acreditar no que estarão vendo e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa tão terrível a esta terra e a este templo? E a resposta será esta: porque o seu povo abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus que os tirou da terra do Egito, e em vez de adorarem a Deus, seguiram outros deuses e os adoraram e serviram. Foi por isso que ele trouxe toda essa desgraça sobre eles. Queridos, capítulo 7 fala então desse término de toda a festa que eles iniciam ali com a festa de tabernáculo. E então, depois de tudo isso, o Senhor aparece para Salomão, não naquele momento, não durante a festa, não na presença de todos os homens que estavam ali em Israel, mas depois, de maneira muito particular, o Senhor aparece a Salomão e diz que ouviu a oração que ele fez ao Senhor, e diz que ele ouviu tudo que ele falou. Então o Senhor faz uma declaração a Salomão, justamente dentro daquilo que ele pediu, e ele diz: se o meu povo então realmente fizer tudo o que precisa ser feito, obedecendo a minha lei, seguindo os meus mandamentos, adorando somente o Senhor, estando na minha presença, com certeza eu sempre estarei aqui atento, ouvindo a oração que eles fazem. Porém, se eles não me obedecerem, se eles não derem ouvidos à minha lei, percebem que desde o início o Senhor sempre coloca dois caminhos diante do seu povo. Desde o Éden, o Senhor coloca dois caminhos diante do ser humano, e somos nós, eu e você, que decidimos então que caminho queremos seguir, que caminho queremos trilhar na nossa vida. E é esse caminho que vai determinar se nós seremos abençoados, porque a bênção já foi liberada pelo Senhor, ou se nós então seremos amaldiçoados, porque o contrário da bênção é a maldição, por causa da desobediência. Deus precisa cumprir a sua palavra, como ele disse, porque ele não volta atrás naquilo que ele libera. E ele deixou declarado tanto a bênção quanto a maldição. A questão é, eu e você, o que é que nós então temos decidido diante do Senhor? Essa que é a grande questão, é a grande diferença. Então a diferença é somente essa. E Israel novamente no caso aqui através de Salomão, confrontado a respeito da bênção ou da maldição, da obediência ou da desobediência, da adoração somente ao Senhor, ou se eles se dobrarem a outros deuses, o Senhor traria maldição sobre a terra, a destruição do templo
E nós vamos ver, infelizmente, isso acontecer por causa, inclusive, da desobediência de Israel. Nós vamos acabar vendo lá na frente o cumprimento dessa palavra que o próprio Salomão ora e que o próprio Senhor, então, vem até ele e confirma essa palavra. Salmo 136. Vamos lá? Salmos de número 136. Provavelmente vai falar sobre esse texto. Salmo de número 136. Salmos de número 136. Vamos lá? Diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem o único que faz grandes maravilhas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou os céus com grande sabedoria, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que colocou a terra sobre as águas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou o sol para iluminar o dia, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou a lua e as estrelas para iluminar a noite, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que matou todos os filhos mais velhos do Egito, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que livrou os israelitas da escravidão no Egito, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que com a mão poderosa e o braço forte livrou os israelitas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que abriu o mar vermelho ao meio, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que abriu um caminho para o povo de Israel passar, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que afogou nas águas do mar vermelho o rei do Egito e os seus exércitos, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que guiou o seu povo através do deserto, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que destruiu grandes reis, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou reis poderosos, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou Seom, rei dos amorreus, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou Og, rei de Bazã, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que entregou as terras desses povos como herança aos israelitas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Sim, como herança ao seu servo, o povo de Israel, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que cuidou de nós quando fomos humilhados, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que nos arrancou do meio de nossos inimigos, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que dá alimento a todos os seres vivos, porque o seu amor fiel dura para sempre. Sim, deem graças ao Deus dos céus, porque o seu amor fiel dura para sempre. Israel sabia que tudo vinha do Senhor. Então, eles dão graças a Deus por todas as coisas que o Senhor fez. E lembrar e trazer à memória tudo que o Senhor fez na nossa vida nos traz o amor de Deus como fiel para as nossas vidas. Porque quando nós não merecíamos, o Senhor fez tudo isso por nós. Quando Israel não merecia, Ele fez tudo isso por eles. Quando nós ainda estávamos em delitos e pecados, o Senhor nos alcançou. Quando nós éramos pecadores, o Senhor decidiu morrer em nosso lugar. Então, dar graças a Deus, levantar a voz em gratidão, agradecer ao Senhor, louvar a Deus, né? Dar louvor a Deus por aquilo que Ele faz. É digno, é maravilhoso, é um momento de gratidão quando nós nos rendemos realmente a esse amor fiel que dura para sempre. E Ele dura para sempre mesmo, de eternidade a eternidade. O Senhor tem esse amor fiel para com o seu povo. E é por isso que Ele, então, luta por nós, né? Ele batalha por nós. Ele é aquele que batalha por nós para
nos ter na eternidade junto com Ele. Amém, queridos? Deus abençoe. Nossa leitura fica por aqui hoje. Amanhã a gente vai ler mais alguns salmos. Depois a gente volta para 1 Reis e Crônicas. E a gente no finalzinho de semana então termina Provérbios, né? Domingo e segunda a gente finaliza aí Provérbios no meio da semana, os últimos 2 capítulos. Que o Senhor possa continuar ministrando as nossas vidas, né? Através desses textos, através da palavra que vai trazendo essa cronologia para nós dos acontecimentos, e a gente vai percebendo a mão do Senhor se movendo em favor da redenção. Não tem a ver simplesmente com Israel, ainda que exista uma promessa sim para esse povo, mas tem a ver com uma história de redenção para toda a humanidade. Amém? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.